Saber Direito desta semana, o professor Álvaro Chagas Castelo Branco traz um curso sobre direito internacional. Durante as 5 aulas, ele vai abordar os direitos da nacionalidade, os tratados internacionais, o direito internacional penal, a proteção dos direitos humanos e ainda vai falar sobre asilo, refúgio e retirada compulsória de estrangeiro. Começa agora a aula 3. Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui para a nossa terceira aula. Hoje nós vamos falar sobre o tema Tribunal Penal Internacional, um tema também extremamente atual, um tema sensível porque envolve, infelizmente, crimes de guerra, crimes humanitários. O Tribunal Penal Internacional ele é estudado dentro de uma vertente do direito internacional conhecidas como direito humanitário, que é o direito dos conflitos armados, né? Então temos aí, infelizmente, conflitos armados acontecendo, seja no âmbito da Ucrânia e da Rússia, e mais recentemente a questão envolvendo Israel e a Palestina. Então vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar sobre o histórico do Tribunal Penal Internacional, qual o caminho o direito internacional seguiu até ser criado esse tribunal em 1998. Vamos ver que existem questões constitucionais relacionadas ao TPI. Houve uma emenda à Constituição acrescentando um dispositivo que dá uma maior legitimidade à própria jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Vamos discutir se o Brasil pode ou não denunciar o tratado e cancelar a sua participação, tá? Então, tudo isso vai ser muito importante, ok, pessoal? Então, vamos começar fazendo um apanhado sobre o histórico do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, ele não é a primeira experiência que a sociedade internacional já teve com relação a tribunais penais internacionais. Nós já tivemos pelo menos 4 importantes antecedentes históricos ao Tribunal Penal Internacional. Vocês se lembram, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial, que foi realmente um conflito que marcou a história da humanidade por vários motivos, o uso de bomba atômica, genocídio de pessoas, campos de extermínio, campos de concentração. Então, foi realmente um momento assim triste, mas importante pelas mudanças que surgiram a partir daí. Inclusive, a própria origem, não origem, né? Mas o grande desenvolvimento dos direitos humanos se deram a partir dos eventos da Segunda Guerra Mundial. E, ao fim da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos 2 tribunais de guerra muito importantes. Um é muito famoso, o Tribunal de Nuremberg. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar do Tribunal de Nuremberg, né? E o outro Tribunal de Tóquio. Então, nós tivemos esses 2 tribunais penais internacionais, um com jurisdição sobre o teatro de operações da Europa e outro no Pacífico, né? E esses tribunais penais internacionais foram extremamente importantes sob o ponto de vista de uma resposta da sociedade internacional aos crimes que foram cometidos. E diversos generais, autoridades, tanto do lado da Alemanha quanto do Japão, foram condenados por esses tribunais, inclusive a penas muito graves, penas de morte, pena de prisão perpétua, penas privativas de liberdade com um valor muito alto, um número muito elevado, ok? E, mais recentemente, pessoal, nós tivemos também a criação de 2 tribunais penais internacionais nos moldes desses tribunais anteriores, o Tribunal para a Ex-Jugoslávia e o Tribunal de Ruanda. Também foram conflitos, embora de uma menor proporção do que foi a Segunda Guerra Mundial, mas foi 2 conflitos onde houve, sim, cometimento de vários crimes de limpeza étnica, de disputas e perseguições raciais, religiosas. Então, a sociedade internacional acabou tendendo por bem a criação desses 2 tribunais mais recentemente. Vamos falar dos pontos positivos. O que esses 4 antecedentes históricos extremamente importantes nos trazem de pontos positivos? Bom, obviamente eles foram importantes porque
porque eles foram efetivos. Eles acarretaram processos judiciais, eles possibilitaram que pessoas que foram realmente autoras de crimes contra a humanidade, crimes de guerra, respondessem, inclusive com penas severas, né? Mas, infelizmente, pessoal, sob o ponto de vista de críticas, talvez nós tenhamos muito mais críticas jurídicas do que elogios, não é? Para começar, uma premissa básica. Esses tribunais, se a gente for analisar sob o ponto de vista do direito, eles foram verdadeiras excrescências por deixarem de observar um princípio básico. Qual o princípio básico, pessoal? Eles foram tribunais de exceção. Por que foram tribunais de exceção? Porque eles foram tribunais criados após os fatos. Quando a Segunda Guerra Mundial aconteceu, quando o conflito na ex-Iugoslávia aconteceu, quando o conflito em Ruanda aconteceu, por mais graves, por mais chocantes, por mais hediondas que foram as condutas, não havia um tribunal competente para julgar aquelas condutas. Nem um tribunal genérico, crimes de guerra. Não havia, então, observância do princípio da reserva legal, princípio do devido processo legal, princípio da legalidade, princípio da imparcialidade do juiz, né? Isso é uma outra crítica que se faz. Todos os juízes, pessoal, na verdade, se a gente for analisar, principalmente os dois tribunais da Segunda Guerra Mundial, foram tribunais de vencedores sobre vencidos. Porque, por exemplo, os alemães cometeram crimes? Com certeza. Os japoneses cometeram crimes? Com certeza. Mas foram só eles? Os americanos não cometeram crimes? Os russos não cometeram crimes? Os aliados não cometeram crimes? Alguém foi julgado pelo lançamento das 2 bombas atômicas contra Hiroshima e Nagasaki, onde centenas de milhares de pessoas tiveram aí uma morte instantânea, outras centenas de milhares morreram posteriormente em razão de sequelas, em razão de efeitos das bombas atômicas, né? Então, se a gente for analisar de uma maneira bem fria, de uma maneira bem legalista, de uma maneira bem responsável, esses 4 tribunais, na verdade, foram tribunais que deram uma resposta sob o ponto de vista muito mais da moral do que do ponto de vista legal. E justamente para se evitar que críticas dessa natureza surgissem num futuro próximo, a sociedade internacional começou a discutir a necessidade de uma criação de um tribunal permanente para julgar crimes de guerra, que uma vez acionado, não padecesse das mesmas críticas, não sofresse todas essas negativas, todas essas críticas realmente fundadas de observância de princípios básicos do direito. E depois de muita negociação, no ano de 1998, foi finalmente assinado o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Esse Estatuto de Roma chama Estatuto de Roma porque o tratado foi celebrado na cidade de Roma, muito embora a sede do tribunal não fique lá. Okay? Nós vamos ver que ela fica na Haia, como determina o próprio Estatuto do TPI. O Tribunal Penal Internacional, ele foi recebido com grande entusiasmo pela sociedade internacional, por tudo que ele representou, por toda a ruptura que o TPI significou nessa jurisdição penal internacional. No entanto, pessoal, eu não posso mentir para vocês que de 98 para cá, o TPI ele vem perdido muito da sua força. Por quê? Porque grandes atores do direito internacional ou não aderiram no momento inicial ou mudaram de ideia e acabaram denunciando e voltando atrás na adesão. Talvez o exemplo clássico seja a Rússia. A Rússia, no primeiro momento, aderiu ao Tribunal Penal Internacional. Posteriormente, ela se retirou do Tribunal Penal Internacional. A China nunca fez parte.
Os Estados Unidos, no momento inicial, até se parecia muito simpatizado, depois fez uma campanha forte contra o próprio Tribunal Penal Internacional. De certa forma, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele expressou isso num discurso político. Obviamente, né, pessoal, existe toda uma retórica política, não estou aqui para questionar ou para fazer qualquer apologia a discursos políticos, mas o presidente Lula, ele, de certa forma, ele falou algo que procede. Ele disse, olha, é difícil você falar do funcionamento, da força normativa de um tribunal penal internacional, onde as grandes potências não fazem parte. Como eu posso falar de um tribunal penal internacional efetivo se os Estados Unidos, a Rússia e a China, que são as 3 maiores potências militares do mundo, talvez os estados que mais se envolvam em conflitos armados, não fazem parte desse tribunal. Isso não impede que um cidadão americano, que um cidadão russo, que um cidadão chinês não possa responder um processo criminal e, eventualmente, ser punido e processado e condenado no âmbito do Tribunal Penal Internacional. Porque nós vamos ver que o tribunal exerce uma jurisdição, de certa forma, ampla. Mas, com certeza, sob o ponto de vista político, a ausência desses 3 grandes atores realmente enfraquece de sobremaneira a própria existência e a própria efetividade do Tribunal Penal Internacional. Ok? Então, vamos, como eu disse, partir da nossa Constituição. Vamos fazer algumas críticas a essas falas, inclusive recentes, de uma eventual retirada, de uma eventual denúncia do Brasil do sistema do Tribunal Penal Internacional. Então, eu chamo vocês para lerem comigo o parágrafo 4º do artigo 5º, que foi acrescentado também pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. Então, percebam que por uma opção do nosso legislador, o Tribunal Penal Internacional foi lançado a uma situação de norma constitucional. Daí advém uma série de discussões. Primeira discussão, isso é uma cláusula pétrea? Sendo uma cláusula pétrea, ela não pode ser excluída da nossa Constituição? Ou seja, o Brasil não pode fazer como a Rússia fez e resolver se retirar do sistema do TPI? Vamos por parte, ok? Primeiro, e novamente, né, nessa mesma entrevista, a grande questão nós vamos falar isso daqui a pouco, em razão do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, recentemente, o Tribunal Penal Internacional, analisando uma denúncia que sustentava a deportação de crianças em situações de conflito armado, o Tribunal Penal Internacional expediu, inclusive, um mandado de prisão contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Né? Isso que eu vou trazer para vocês é um fato público. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, numa de suas entrevistas, quando estava, inclusive, no exterior, ele mencionou algo no sentido de que o presidente Putin não precisaria se preocupar se ele viesse no Brasil. O presidente Lula estava dizendo que o Brasil iria sediar, se eu não me engano, era uma conferência do BRICS, alguma coisa nesse sentido, né? Que o Brasil iria sediar uma conferência internacional que ele garantiria que, se o presidente Putin pisasse em território nacional, ele não seria preso. O que gerou uma crítica muito grande de juristas, de estudiosos, de professores de direito internacional, dizendo que o presidente da República ele não poderia proferir uma fala nesse sentido sem analisar os aspectos jurídicos. Eu concordo com essa tese, né?
Porque, obviamente, talvez o presidente estava ali fazendo um discurso político, um discurso de toda a retórica que envolve a política, mas o Tribunal Penal Internacional foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro. Se vocês se recordarem da aula passada, houve um decreto de promulgação. Então, é uma norma válida, vigente, e obriga o Brasil tanto internacionalmente como internamente, ok? E logo em seguida, aí não só o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas também o ministro da Justiça mencionou que talvez fosse o momento, talvez fosse a hora do Brasil repensar a própria participação do Brasil no Tribunal Penal Internacional. E aí, novamente, uma saraivada de críticas vieram à tona, dizendo o seguinte: isso é impossível, até porque o artigo 5º, o parágrafo 4º, é uma chamada cláusula pétrea, ok? Pois bem, então vamos analisar isso. Primeiro ponto, o Tribunal Penal Internacional é ou não um tribunal cuja previsão encontra respaldo na nossa Constituição? Sim. Novamente, artigo 5º, parágrafo 4º. Isso não há dúvidas. A grande questão é: o Brasil pode se retirar do Tribunal Penal Internacional? Bom, aí nós temos duas correntes, ok? Uma primeira corrente, ela vai sustentar o seguinte: não, o Brasil não pode mais se retirar do sistema do Tribunal Penal Internacional. Por que que o Brasil não pode se retirar mais do Tribunal Penal Internacional? Porque com o artigo 5º, parágrafo 4º, essa adesão do Brasil ao TPI se elevou à situação de uma cláusula pétrea. E sendo uma cláusula pétrea, nos termos do artigo 60 da nossa Constituição, não serão objeto de deliberações quaisquer propostas de emenda constitucional que visem, por exemplo, suprimir um direito individual, um direito humano que foi incorporado à nossa Constituição. Então, essa primeira corrente, essa primeira doutrina, que eu acho um tanto quanto extremada, ela teria essa fundamentação. Por outra via, pessoal, existe uma outra corrente que sustentaria que não, que eventualmente o Brasil poderia sim deixar de fazer parte do Tribunal Penal Internacional. Mas ela já começa com uma afirmação muito importante. Primeiro ponto, seria imprescindível uma proposta de emenda constitucional que visasse, de certa forma, suprimir o artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição. E essa possibilidade de supressão se basearia em duas outras subdivisões e dois outros princípios que autorizariam isso. Primeiro, para essa primeira corrente, somente a norma originária, somente normas originárias da nossa Constituição poderiam trazer cláusulas pétreas. Normas derivadas não poderiam trazer cláusulas pétreas. E a segunda vertente dizendo o seguinte: ainda que eu admita que a mudança da nossa Constituição, uma emenda constitucional, possa trazer cláusulas pétreas, isso não é imutável. Por quê? Porque a vedação do retrocesso não é imutável. Como assim, professor? Olha, nada impede que, no futuro, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional Brasileiro, os nossos órgãos internos, façam um juízo de valor e verifiquem, por exemplo, que a adesão do Brasil ao TPI, ao invés de agregar proteção à minha dignidade, ao invés de agregar proteção aos meus direitos, estaria suprimindo. Como? A partir de julgamentos políticos, a partir de julgamentos infundados, a partir de julgamentos que não observassem todas as garantias que eventualmente me fossem garantidas pelo meu Poder Judiciário instituído internamente, ok? Então, é possível sim, para uma segunda corrente, que haja uma mudança constitucional, mas como eu disse,
seria imprescindível, isso eu não tenho dúvida. Somente uma mudança na nossa Constituição garantiria a possibilidade de eliminação do TPI no ordenamento jurídico brasileiro, ok? Pois bem, feitas essas considerações, um segundo outro elemento importante relacionado a toda essa questão sobre a prisão ou não do presidente Vladimir Putin. Onde o Tribunal Penal Internacional exerce a sua jurisdição? Quais são as duas situações? Bom, primeira situação, sim, o Estado, ele tem que ser um Estado parte do TPI. Então, por exemplo, o Brasil faz parte do TPI. A Rússia já fez parte do TPI. Se a Rússia ainda fizesse parte, do Tribunal Penal Internacional, eu não tenho sombra de dúvidas que a decretação da prisão do presidente Vladimir Putin pelo TPI deveria ser cumprida de maneira imediata e sem maiores divulgações em território russo. Não tenho dúvida. Mas a grande questão é, mas a Rússia não faz mais parte do TPI. Assim como os Estados Unidos não fazem. Assim como a China não faz e nunca fez. Ainda assim é possível? Sim. Desde que esse mandado de prisão seja cumprido em um país que se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, ao contrário do que o presidente Lula disse, a partir do momento que o presidente Vladimir Putin ou qualquer autoridade que tenha contra si um mandado de prisão, se essa pessoa se encontra em um território sujeito à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, esse mandado vai ter que ser cumprido, esse mandado vai ter que ser efetivado. E isso foge da decisão do chefe do Poder Executivo. Primeiro recado é esse, ok? Feito esse esclarecimento, vamos falar do Estatuto de Roma. Eu peço que vocês, então, abram aí, se possível, obviamente até em razão do limite de tempo que nós temos aqui na nossa aula, eu não vou poder falar de tudo, não é? Mas esse Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, ele foi concluído e assinado em Roma, na Itália, no dia 17 de julho de 1998. Ele foi promulgado no Brasil pelo Decreto 4388, de 25 de setembro de 2022. E aí eu já chamo a atenção de vocês, pegando um gatilho com a nossa última aula. Qual seria o status do Tribunal Penal Internacional, do Estatuto de Roma, no ordenamento jurídico brasileiro? Se vocês se recordam da aula passada, na minha opinião, o Estatuto de Roma tem um status supralegal. Ele estaria acima das leis, mas abaixo da Constituição. Por que ele não teria um status de emenda constitucional? Porque ele não foi aprovado com o rito das emendas constitucionais. Poderia ter sido aprovado dessa maneira, mas por uma opção do legislador, não foi. Ele tem um status supralegal. Ok? Pois bem, pessoal, prosseguindo então, olha só. O artigo 1º do Estatuto de Roma diz o seguinte: é criado pelo presente instrumento um Tribunal Penal Internacional. O tribunal será uma instituição permanente com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade com alcance internacional, de acordo com o presente estatuto, e será complementar às jurisdições penais nacionais. A competência e o funcionamento do tribunal reger-se-ão pelo presente estatuto. Pessoal, esse artigo 1º traz
importantes informações para a gente. Primeira, ele já mata, já termina, já afasta a maior crítica que se fazia ou que se faz com relação aos outros tribunais penais internacionais que já existiram. O princípio da reserva legal ou o princípio da justiça segura não é um tribunal de exceção. O tribunal, ele está aí, ele foi criado em 98. Então, qualquer pessoa que venha a ser processada, punida, presa, vai ser processada, punida e presa por um tribunal que já estava instituído antes dos fatos acontecerem. Segunda questão, também muito interessante. Pessoal, no direito internacional, via de regra, quando a gente fala de tribunais, de cortes internacionais, essas cortes existem para julgar, para processar, para punir estados. Por exemplo, matéria da nossa próxima aula, Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, pessoal, ela não julga pessoas, ela não julga indivíduos, ela julga o Estado brasileiro, ela julga países. O Tribunal Penal Internacional, ele existe para julgar pessoas, para condenar pessoas, indivíduos. Uma outra situação interessante, complementariedade. Assim como, de via de regra, acontece com todos os tribunais, com todas as cortes internacionais, a competência dessas cortes é complementar. Ela é subsidiária. Significa que eu não posso ter um genocídio, por exemplo, cometido lá na Palestina, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, em Israel, e levar esse caso diretamente ao Tribunal Penal Internacional, sem antes demonstrar que o quê? Que eu esgotei todos os mecanismos internos previstos na legislação do meu Estado para ver aquela situação apurada e punida. Ou se eu demonstrar que eu não esgotei porque eu sequer tive acesso. Resumindo, eu tenho que demonstrar que houve uma falha gritante na prestação jurisdicional do meu Estado ou de onde aconteceram os eventos. Ok? Beleza, pessoal? Muito importante essa questão. A sede do tribunal que eu disse para vocês, não é? A sede do tribunal será na Haia, nos Países Baixos, ok? E aí vem uma questão também muito importante. Crimes da competência do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, ele tem competência para o julgamento de 4 crimes. Apenas 4. Quais são esses crimes? A competência do tribunal restringir-se-á aos crimes mais graves que afetam a comunidade internacional no seu conjunto. Nos termos do presente estatuto, o tribunal terá competência para julgar os seguintes crimes. A. Crime de genocídio. B. Crimes contra a humanidade. C. Crimes de guerra. D. Crimes de agressão. Então, repetindo, 4 crimes: genocídio, contra a humanidade, de guerra e de agressão. Com relação a esses 4 crimes, é interessante notar que o tribunal, ele conceitua os 3 primeiros no texto do Estatuto de Roma. O genocídio está no artigo 6º, crimes contra a humanidade está no artigo 7º, e os crimes de guerra no artigo 8º. O crime de agressão, a previsão dele não se encontra no texto do Estatuto de Roma, mas numa resolução que foi criada posteriormente
como diz o próprio parágrafo 2º do artigo 5º. Diz o seguinte: o tribunal poderá exercer a sua competência em relação ao crime de agressão, desde que seja aprovada uma disposição em que se defina o crime e se enunciem as condições em que o tribunal terá competência relativamente a esse crime. Tal disposição deve ser compatível com as disposições pertinentes da Carta das Nações Unidas. E aí, como eu já havia adiantado para vocês, pessoal, lá no artigo 6º nós temos o crime de genocídio. O conceito, inclusive, do crime de genocídio, ele é muito parecido com o genocídio interno. Para efeitos do presente estatuto, entende-se por genocídio qualquer um dos atos que tenham a seguir, qualquer um dos atos que a seguir se enumeram, praticado com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso enquanto tal. Aí tem, parecido com a nossa lei de genocídio interna, homicídio, sujeição a condições de vista a provocar destruição, imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos, ok? O artigo 7º traz os crimes contra a humanidade, uma extensa lista de crimes considerados crimes contra a humanidade. O artigo 8º traz aí os crimes de guerra. Também várias violações extremamente graves. E como o próprio nome indica, né? Situações cometidas em situações de conflitos armados com maior frequência. Ok, pessoal? O que mais nós podemos trabalhar aqui? Olha só. Olha o artigo 11. O artigo 11 foi criado para espancar qualquer dúvida. Competência ratione temporis. O tribunal só terá competência relativamente aos crimes cometidos após a entrada em vigor do presente estatuto. Se um Estado se tornar parte no presente estatuto depois da sua entrada em vigor, o tribunal só poderá exercer a sua competência em relação aos crimes cometidos depois da entrada em vigor do presente estatuto relativamente a esse Estado, a menos que este tenha feito uma declaração nos termos do parágrafo 3º do artigo 12. O que é que diz esse dispositivo, pessoal? Esse dispositivo diz o seguinte, olha, regra básica, todas as disposições do TPI só têm aplicação após a entrada em vigor do Estatuto de Roma no ano de 1998. O que pode acontecer é que, vamos supor, os Estados Unidos, no ano de 2024, ele resolva se sujeitar, se submeter à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Num primeiro momento, nenhum crime cometido pelos Estados Unidos antes da entrada dele em vigor, antes da entrada dele no Tribunal Penal Internacional, por exemplo, de 2024 para frente apenas, que o tribunal poderia ser aplicado aos Estados Unidos. Agora, nada impede que os Estados Unidos façam uma declaração dizendo o seguinte: eu admito uma aplicação retroativa do Estatuto de Roma. Só que essa aplicação estaria limitada à entrada em vigor do Estatuto em 1998. Por exemplo, a gente mencionou há pouco, bombas atômicas, agosto de 1945. Será que se os Estados Unidos se sujeitasse à jurisdição do Tribunal Penal Internacional em 2024, fazendo a ressalva de que ele aceitaria a aplicação retroativa das normas, você poderia perguntar, poderia ser responsabilizado por Hiroshima e Nagasaki? Não, por quê? Porque essa retroatividade só vai até o ano de 1998, ano que entrou em vigor o Estatuto de Roma, ok? Prosseguindo. O que mais nós temos de importante, pessoal? A questão sobre a admissibilidade. Quem pode propor uma denúncia ao tribunal?
ok? Nós vamos ver que o tribunal, ele criou a figura do procurador. E esse procurador, ele vai ter a legitimidade de propor uma ação penal, além do que? De outros estados e do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ok? Até chegar lá, pessoal, olha só, alguns princípios importantes. Ne bis in idem, salvo disposição contrária do presente estatuto, no artigo 20, nenhuma pessoa poderá ser julgada pelo tribunal por atos constitutivos crimes pelos quais já tenha sido condenada ou absolvido. Não se esqueçam do princípio da complementariedade. Ok, pessoal? O procurador, eu havia dito para vocês, está lá no artigo 15, ok? Muito importante, tá bom, pessoal? Prosseguindo aqui, questões importantes que eu havia mencionado para vocês. Artigo 25. De acordo com o presente estatuto, o tribunal será competente para julgar as pessoas físicas. O tribunal não julga estados. O tribunal não está preocupado em aferir responsabilidades do Estado, e sim das pessoas, ok? Uma outra questão bem interessante. Inimputabilidade penal. É uma discussão que se trava hoje no próprio âmbito interno do nosso direito penal. A partir de que momento que uma pessoa ela tem uma imputabilidade penal? Existe toda a discussão sobre a idade de 18 anos, mas se a gente vê o que é que diz o Estatuto, o artigo 26 diz: o tribunal não terá jurisdição sobre pessoas que, à data da alegada prática do crime, não tenham ainda completado 18 anos de idade. Significa que todas aquelas pessoas que eventualmente tenham cometido crimes e sejam menores de 18 anos não estarão sujeitas à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Um outro detalhe também bem importante, pessoal, para vocês que já estudaram direito internacional, quando a gente estuda, por exemplo, imunidades diplomáticas, imunidades consulares, a gente sabe que certas autoridades, o próprio presidente da República, agentes diplomáticos, embaixadores, agentes consulares, embora de uma forma não tão ampla, possuem imunidade de jurisdição penal e civil e administrativa. Será que eu, como um presidente da República, como um agente diplomático, como um oficial graduado das Forças Armadas, eu posso eventualmente alegar que eu não posso responder porque eu tenho imunidade? Não. Por quê? Porque o tribunal afasta essa imunidade. Está lá no artigo 27. Irrelevância da qualidade oficial. O presente estatuto será aplicável de forma igual a todas as pessoas, sem distinção alguma, baseada na qualidade oficial. Em particular, a qualidade oficial de chefe de Estado ou de governo, de membro de governo ou parlamento, de representante eleito ou de funcionário público, em caso algum eximirá a pessoa de responsabilidade criminal nos termos do presente estatuto. As imunidades ou normas de procedimentos especiais decorrentes da qualidade oficial de uma pessoa não deverão obstar a que o tribunal exerça sua jurisdição sobre essa pessoa. Ok? Então, é muito importante. Eu não posso nunca invocar uma imunidade, seja do direito interno, seja do direito internacional, para afastar, para elidir uma eventual responsabilidade criminal que venha a decorrer de uma decisão do Tribunal Penal Internacional. Ok? Vamos agora para alguns temas polêmicos, pessoal. Olha o que diz o artigo 29. Artigo bônus para vocês. Os crimes da competência do tribunal não prescrevem. Então, aqueles 4 crimes que nós analisamos: crime de genocídio,
crimes contra a humanidade, crimes de guerra e o crime de agressão, eles são imprescritíveis. Bom, isso gera uma discussão jurídica bem interessante. Será que esse dispositivo do Estatuto de Roma é compatível com o nosso ordenamento jurídico? Por quê? Porque nós sabemos que existem crimes, sim, imprescritíveis no ordenamento jurídico brasileiro. Mas a grande discussão posta é que somente aqueles crimes previstos expressamente na nossa Constituição é que podem sofrer essa pecha, é que podem receber esse carimbo de crimes imprescritíveis. Qualquer outro crime, qualquer outra conduta, que não sejam aquelas poucas previstas na nossa Constituição, não poderiam ser imprescritíveis. Pois bem, daí, como eu disse, então, nós temos duas correntes. Uma corrente vai falar, não é esse ponto, o Estatuto de Roma é inconstitucional, e os crimes lá, os 4 crimes, não podem ser imprescritíveis. Eles prescrevem. Bom, aí vem a segunda corrente. A segunda corrente vai dizer o seguinte, bom, não está certo dizer que os crimes prescrevem. Os crimes são imprescritíveis, por 2 argumentos. Primeiro, a partir do momento que foi adicionada à nossa Constituição o artigo 5º, parágrafo 4º, elevando a adesão do Brasil ao Estatuto de Roma, dizendo expressamente que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, esse artigo, por si só, teria o condão, teria a força normativa de estender a imprescritibilidade dos crimes previstos expressamente na Constituição aos crimes do Estatuto. Ok? Pois bem, o outro ponto é o seguinte, pessoal. Os crimes de genocídio, por exemplo, praticados no âmbito do TPI, são crimes da esfera internacional, não da esfera interna. Um outro ponto também polêmico para a gente analisar e depois partir para as questões é a pena. Nós vamos ver, pessoal, que o Estatuto de Roma, ele traz penas extremamente elevadas, penas de caráter perpétuo, ok? O que chama a atenção. Penas aplicáveis, pessoal. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto no artigo 110, o tribunal pode impor à pessoa condenada por crimes previstos no artigo 5º do presente estatuto uma das seguintes penas. A. Pena de prisão por um número determinado de anos até o limite máximo de 30 anos ou pena de prisão perpétua, se o elevado grau de ilicitude do fato e as condições pessoais do condenado a justificarem. Aqui nós temos um problema muito grave. Na primeira pena, há uma discussão sobre a violação ao princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal diz, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. E combinar pena significa estabelecer limites mínimos e máximos para que o juiz possa aplicar a pena. É a primeira fase da individualização da pena. Eu não tenho um limite mínimo, apenas um limite máximo. E aí uma questão também interessante, né? É que o tribunal prevê a pena de prisão perpétua, sendo que a nossa Constituição prevê expressamente a proibição da pena de prisão perpétua, embora admita a própria prisão, a própria pena de morte, melhor dizendo. Então, quer dizer que se o Tribunal Penal Internacional tivesse admitido a pena de morte, ao invés da pena de prisão perpétua, ficaria talvez mais fácil de defender a constitucionalidade do dispositivo, ok? De qualquer forma, nós vamos ter que aguardar um caso concreto para que aí o Supremo Tribunal Federal tenha condições de analisar o caso concreto e decidir sobre a constitucionalidade ou não do Estatuto de Roma, ok? Com isso, a gente termina essa primeira parte da aula e agora nós vamos trabalhar com as 3 questões que foram selecionadas como forma de reforçar o que nós trabalhamos aqui. Ok, pessoal?
Primeira questão. Sobre o Tribunal Penal Internacional, não é correto afirmar a jurisdição do Tribunal Internacional é adicional e complementar à do Estado, ficando, pois, condicionada à incapacidade ou omissão do sistema judicial interno. B. O exercício da jurisdição internacional pode ser acionado mediante denúncia do Estado parte ou do Conselho de Segurança à promotoria, a fim de que essa investigue o crime, propondo a ação penal cabível nos termos dos artigos 13 e 14 do Estatuto. C. Os crimes da competência do tribunal não prescrevem. D. Quanto às penas, o Estatuto estabelece como regra a pena máxima de 30 anos, admitindo excepcionalmente a prisão perpétua ou a pena de morte, quando justificadas pela extrema gravidade do crime e pelas circunstâncias pessoais do condenado. Vamos ver se vocês acertaram a questão? Eu acabei de mencionar agora, não é? Resposta, letra D. Eu disse para vocês que o Estatuto de Roma ele tem a prisão perpétua e a pena máxima de 30 anos, mas não existe a previsão da pena de morte. Todas as outras alternativas estão corretas. Próxima questão, questão número 2. O Brasil aderiu ao Estatuto de Roma, internalizando por meio do Decreto 4388. Para eliminar, ou ao menos para atenuar as incompatibilidades entre o Estatuto de Roma e a Constituição da República, a Emenda Constitucional 45 inseriu o parágrafo 4º do artigo 5º, dispondo que o Brasil submete a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Um exemplo de incompatibilidade entre o Estatuto de Roma e a Constituição Federal é a previsão de a. Pena de prisão perpétua, ao passo que a Constituição veda a pena de prisão perpétua. B. Prescritibilidade para todos os crimes do Estatuto de Roma, ao passo que a Constituição especifica alguns crimes imprescritíveis. C. Vedação do estabelecimento pelo TPI de princípios aplicáveis às formas de reparação às vítimas pelo Estatuto de Roma, ao passo que a Constituição de 88 fomenta a indenização das vítimas. Vamos verificar qual seria a resposta. Pena de prisão perpétua, ao passo que a Constituição Federal veda a pena de prisão perpétua. Como a gente tem um ponto muito sensível do Tribunal Penal Internacional. Se o Tribunal Penal Internacional tivesse adotado a pena de morte, talvez ficaria até mais fácil. Por quê? Porque a Constituição, ela veda a pena de prisão perpétua, mas admite a pena de morte em caso de guerra declarada. Próxima. O TPI tem competência para julgar crimes de guerra como a. Utilização de veneno, permitida apenas se comprovada a necessidade militar, em caso de conflitos armados internacionais. B. A declaração de não será dado quartel, em caso de conflitos armados, sem caráter internacional. C. A tomada de reféns, permitidas apenas para garantir a incolumidade da população civil, em caso de conflitos armados internacionais. D. A prática de homicídio na forma dolosa ou culposa em caso de conflitos armados internacionais. Qual seria a resposta? Letra B, ok? Esse caso aqui eu chamo a atenção para vocês. Tem uma lida lá no artigo 8º do Estatuto de Roma. Esse artigo 8º tem um rol extenso dos crimes de guerra, ok? E aí nós temos essa informação lá no artigo 8º. Pessoal, então, para a gente fazer um pequeno resuminho e chamar a atenção de outros pontos relevantes, muitos alunos me perguntam, apesar das supostas inconstitucionalidades das penas, né? Vamos pensar aqui, se o Vladimir Putin, por exemplo, ele for preso, não é? Vamos supor, ele venha para o Brasil e é expedido uma ordem de prisão. Aonde ele vai cumprir essa pena? No Brasil? Na Rússia? Na Itália? Na Holanda? Não é? É uma questão interessante, pessoal. Nós temos aqui essa previsão no próprio tribunal. Ele diz o seguinte, no próprio Estatuto de Roma, ele diz que qualquer Estado pode se candidatar a receber um condenado à pena de prisão por um número determinado de anos ou à pena de prisão perpétua.
Então, não significa necessariamente que seria o Brasil, não significa necessariamente que seria o país de nacionalidade, né? Ou necessariamente algum país que faça parte de amizade, ter algum laço de amizade. Um outro ponto também muito polêmico é que o Estatuto de Roma, ele prevê a entrega de pessoas ao tribunal. Esse também é um ponto questionável, porque, se vocês lembrarem da nossa primeira aula, quando nós falamos sobre o direito da nacionalidade, nós lemos lá que no artigo 5º veda-se expressamente a extradição de um brasileiro. É um princípio básico. Nós vimos que aquela senhora, a Cláudia, ela acabou sendo extraditada para os Estados Unidos porque o Supremo Tribunal entendeu que ela havia renunciado à sua nacionalidade. E aí você falaria, professor, eu posso entregar ou não? Imaginem só que o Tribunal Penal Internacional, ele expressa um mandado de prisão contra um brasileiro e, como o Brasil faz parte do TPI, essa pessoa seja presa e enviada para a sede do TPI, por exemplo. E se a defesa falasse, eu não posso ser entregue, porque isso é uma extradição? Não. Por quê? Extradição significa a entrega de uma pessoa a uma jurisdição estrangeira. O Tribunal Penal Internacional não é uma jurisdição estrangeira. Ele é uma jurisdição internacional. Ou seja, o Brasil reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, inclusive, faz parte da nossa Constituição. A extradição é diferente por quê? Porque eu entrego essa pessoa para um tribunal estrangeiro que o Brasil não tem qualquer ingerência, que o Brasil não faz parte. Tanto é que o Brasil, inclusive, já indicou uma juíza para ser uma juíza do Tribunal Penal Internacional. Ok? Então, eu lembrei também desses pontos importantes aqui para complementar aí o estudo de vocês. Ok, pessoal? Muito obrigado novamente e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.